Diga aí, amigo, aqui é Felipe Pereira e nessa aula nós vamos falar sobre otimização on-page, que é basicamente a otimização do conteúdo dentro do seu site, da estrutura do seu site. Esse assunto está dividido em duas aulas. Nessa primeira parte nós vamos falar sobre os elementos internos referentes à estrutura do seu site e na segunda parte nós vamos falar especificamente sobre os elementos referentes a cada um dos artigos, a cada um dos conteúdos. Então os objetivos dessa aula, o primeiro deles é conhecer quais são os aspectos do SEO on-page, que elementos estão nessa parte do SEO para que nós consigamos otimizar cada um deles. O segundo objetivo é compreender a indexação do Google e o papel dos sitemaps no SEO. Então já falamos sobre isso em aulas anteriores, como é que o Google funciona. Hoje vamos falar mais um pouquinho sobre isso para que a gente consiga discutir o que é um sitemap e qual o papel deles dentro da otimização do conteúdo para o Google. Terceiro objetivo, compreender a arquitetura de informação e a influência dessa arquitetura de informação sobre o SEO. E por fim, nós vamos conhecer as recomendações de SEO referentes a domínio, o domínio do seu site. www.digai.com.br, eu acesso o meu site, então o meu domínio é digai.com.br. Esses são os 4 objetivos da aula de hoje. O SEO é dividido em duas partes, o on-page e o off-page. O SEO on-page ele diz respeito aos elementos dentro do seu site, a parte de codificação, a forma como o seu site está estruturado, a forma como você escreve o conteúdo, o título, a URL e assim por diante. O SEO off-page ele diz respeito a coisas externas ao seu site, por exemplo, o compartilhamento dele em mídias sociais e outros sites que linkam para o seu. Então, nessa aula nós vamos tratar da parte especificamente do on-page, que envolve alguns elementos, como indexação e o sitemap, ou seja, como é que o Google indexa o conteúdo do seu site, e o sitemap, que é um arquivo que ajuda o Google a fazer isso. A arquitetura de informação, que é basicamente a forma como o seu site está estruturado. Títulos, o modo como você define o título dos seus artigos, o título das suas páginas. O URL, que é o modo como você estrutura o endereço das páginas. Tags HTML, são alguns comandos que você utiliza no seu código, ou quando você está fazendo um site em WordPress, por exemplo, ele cria isso automaticamente. E as imagens. O modo como você usa as imagens no site, o modo como você usa a definição do nome dessas imagens e assim por diante. Então, esses são elementos que nós discutiremos, cada um deles individualmente, nessa aula e na próxima aula. O primeiro ponto que vamos discutir aqui é a indexação e os sitemaps. Nós já falamos que o Google tem um robô, e esse robô fica navegando pela internet o tempo inteiro. Então ele visita a página principal do seu site, indexa essa página, verifica todo o conteúdo dele, coloca no banco de dados e ele visita cada um dos links da sua página fazendo exatamente a mesma coisa. Então ele clica no primeiro link, indexa, clica no segundo link, indexa e assim por diante. Então ele sai varrendo toda a internet, visitando link por link, indexando o conteúdo que está dentro daquela página que ele acabou de visitar. Também já discutimos na aula anterior sobre conteúdo que você tem que ter atenção aos tipos de conteúdo que você utiliza, porque o Google ele indexa muito bem conteúdo textual. Se você está utilizando uma imagem, o Google não consegue ler o que é que está dentro daquela imagem. Se você está utilizando um site em Flash com animações em Flash, o Google não consegue ler muito bem o que está escrito dentro das animações. Então sempre que você for usar Flash, imagens, vídeos e programas e aplicações em Java, você precisa ter texto de apoio a esses conteúdos. O Google vai conseguir ler, por exemplo, o texto que está abaixo de uma imagem como a legenda dela. O Google vai conseguir ler o texto que está ao lado de uma imagem. O Google vai conseguir ler uma descrição que está abaixo de um vídeo. E esse conteúdo textual é um conteúdo que ele consegue ler com a qualidade bem maior. Uma coisa que você pode usar para auxiliar na indexação do Google é a criação de sitemaps. Sitemap, na verdade, ele é um mapa do site, ele é um arquivo XML, em formato XML, que tem uma estruturação do que o seu site tem dentro dele. Então, basicamente, é um arquivozinho que pode ser criado automaticamente por um plugin no WordPress, e esse arquivo ele é lido pelo Google periodicamente, e ali ele já sabe quais são os artigos, quais são as páginas que o seu site possui. Aqui está a estrutura, por exemplo, de um sitemap. Então, aqui tem uma URL, essa URL é digai.com.br, ela é alterada diariamente. Essa URL, digai.com.br/design, é alterada diariamente. E assim por diante. Então esse aqui é um trechinho do arquivo, de um sitemap,
que é gerado automaticamente pelo plugin WordPress, nesse caso lá do Diga Aí. A gente usa o plugin WordPress SEO, que cria esse arquivo automaticamente para que o Google consiga lê-lo e indexá-lo. Outro ponto importante dentro do SEO Homepage é a arquitetura da informação, que basicamente é a forma como você estruturou o seu site. Então isso é importante tanto para os usuários como para os buscadores. Por quê? Porque se você tem um site mal estruturado, o Google não vai conseguir entender seu site e os usuários também não vão conseguir navegar bem no seu site. Então, basicamente, essa arquitetura de informação precisa ter uma definição consistente de categorias e subcategorias. Então, o seu site ele tem categorias de conteúdo, dessas categorias possuem subcategorias e dentro das subcategorias nós temos as páginas. Você pode ocasionalmente não ter subcategorias e você pode ocasionalmente ter mais de um nível de subcategorias. E nessa arquitetura de informação a gente também vai estar usando links internos, jogando de um lugar para o outro, de uma página para outra, de uma categoria para outra. Aqui está o exemplo da estrutura do Diga Aí, uma estrutura antiga, não é mais a estrutura de hoje, onde nós temos que o Diga Aí está dividido em blog, TV Diga Aí, cursos e eventos. Blog, por sua vez, se divide em métricas, mobile, redes sociais, SEO, startups, e-mail marketing e assim por diante. São as subcategorias de conteúdo da categoria blog. E as outras categorias, TV Diga Aí, cursos, eventos, também podem estar divididos em outras subcategorias. Coloquei aqui apenas para ilustrar. Então aqui a gente tem uma arquitetura de informação em dois níveis, onde eu tenho categoria blog e subcategorias métricas, mobile e assim por diante. Essa era a estrutura que a gente usava antes, até que a gente decidiu separar o conteúdo em artigos e notícias. Então o conteúdo que estava dentro do blog, nessas subcategorias, ele foi quebrado e hoje a estrutura do Diga Aí é essa. Então eu tenho a página principal, artigos, notícias, vídeo, e-book grátis e assim por diante. Artigos ele está dividido nessas subcategorias. E notícias também está dividido nessas subcategorias. Então você nota que nessa arquitetura de informação que nós usamos, nós temos categorias que se repetem. Então eu tenho artigos sobre blog e tenho notícias sobre blog. Essa foi uma decisão que nós tomamos na hora de estruturar o conteúdo do Diga Aí. Eu poderia ter, por exemplo, o oposto. Eu poderia ter no menu blogs, comércio eletrônico, design, e dentro de blogs eu ter subcategorias artigos e notícias. Mas nós optamos por fazer dessa forma porque a gente acredita que fica mais simples para o usuário. Ele vai lá, ele quer ler artigo ou quer ler notícia? Eu quero ler artigo. E dentro do artigo nós temos as subseções, as subcategorias. A arquitetura de informação tem influência direta sobre a URL das páginas do seu site ou do seu blog. Se você analisar esse exemplo, essa URL aqui, ela tem vários elementos referentes às categorias e subcategorias. Então essa página, ela tem uma URL www.educbase.com/pós-graduação/Recife, /Estácio, /comunicação marketing e mídias digitais. Então comunicação marketing e mídias digitais se refere a esse conteúdo específico, essa página específica, e o restante indica que eu estou no domínio educbase.com, dentro de uma categoria pós-graduação, que tem uma categoria Recife, que tem uma categoria Estácio. Então aqui eu consigo entender, por exemplo, que o site educbase.com, ele pode ter dentro dele cursos de pós-graduação, graduação e etc. Dentro de pós-graduação eu tenho várias cidades, eu estou dentro de Recife. Dentro da cidade de Recife eu tenho várias instituições de ensino, eu estou dentro da Estácio. E dentro da instituição eu tenho vários cursos. Nesse caso eu tenho curso de comunicação, marketing e mídias digitais. Essa estruturação da URL depende diretamente da arquitetura de informação que eu defini. Eu poderia, por exemplo, ter optado por definir o educbase.com, separar por cidade e dentro da cidade separar por tipo de curso. Ou seja, eu teria educbase.com/Recife /pós-graduação. Mas na definição da arquitetura de informação desse site, nós optamos por primeiro classificar o tipo de curso em que a pessoa está interessada para posteriormente colocar a cidade. Outro ponto importante dentro do SEO Homepage, ligado também à própria URL, é o domínio. O domínio ele deve ter relação com o conteúdo do site ou do blog, seja através do nome da própria marca, seja através do nome de algum serviço prestado por ela. O uso de palavras-chave no domínio ele é bastante positivo. O Google ele leva em consideração se a palavra-chave está dentro da URL e muitas vezes se a palavra-chave procurada está dentro do domínio,
ele ganha mais relevância. Embora isso não é critério obrigatório. Você pode ter várias páginas bem ranqueadas, onde a palavra-chave está apenas no final da URL, referente ao título da página ou título do artigo. Mas o uso de palavra-chave também no domínio pode te ajudar. Quanto mais antigo o domínio, melhor. O Google valoriza isso aí. E quanto mais fácil de lembrar e digitar, melhor. Por exemplo, eu tenho uma agência digital chamada Uno Soluções, e sempre que as pessoas vão digitar o nome da Uno, elas digitam com O no final, UNO. Só que o nome da nossa empresa é com U, UNU. Então esse é um pequeno problema que as pessoas podem começar a digitar os domínios errados. Então evitar nomes difíceis de lembrar, evitar nomes que possam gerar ambiguidade, as pessoas não saberem se escreve com O ou com U, se escreve com C ou com S, e assim por diante. Então, resumindo, nessa aula nós discutimos a parte 1 dos aspectos SEO Homepage, vimos indexação e sitemaps, como o Google indexa o seu site e como a criação do sitemap pode ajudá-lo a fazer isso. Discutimos a arquitetura de informação, que é basicamente o modo como você estrutura a categoria e subcategoria de cada um dos seus conteúdos, e vimos que isso influencia diretamente na indexação do Google e na definição das próprias URLs. Vimos também recomendações de SEO referentes ao domínio. Você tem um domínio vinculado ao conteúdo do site ou à marca da sua empresa, um domínio que seja fácil de lembrar, fácil de digitar e que não tenha ambiguidade. Esses elementos aqui da parte 1 do SEO Homepage são aspectos diretamente ligados à definição do seu site. Então não são aspectos que você vai ter que pensar neles na hora de criar cada artigo. Você pensa na questão da indexação e configura o sitemap na hora de criar o site, você define a arquitetura de informação na hora de criar o site, embora pode sofrer mudanças posteriormente, e você define o seu domínio na hora de criar o site. Na próxima aula nós vamos discutir a parte 2 dos aspectos homepage do SEO, e aí nós vamos discutir os aspectos referentes a cada um dos seus artigos. Sempre que você for criar um artigo, você vai ter que pensar no título, na URL, nas imagens, na descrição e assim por diante. Então isso a gente vai ver na próxima aula. Um grande abraço e até lá!